Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui do nosso querido podcast da NetLíngua Idiomas, esse podcast que traz inúmeros convidados, né, com histórias muito incríveis, histórias que falam de outros países, de outras culturas, de religiões diferentes, para que a gente possa entender um pouco de todo esse mundo nosso com tantas diferenças e o quanto nós somos iguais, mesmo com todas essas características que todo o mundo traz. Meus queridos, hoje o nosso convidado é um convidado mais que especial, com grandes histórias principalmente da parte da Ucrânia. A gente sabe o que está acontecendo lá, então a gente vai entrar nesses temas até um pouquinho polêmicos, mas muito prazer, muito obrigado. Vou chamar de Andrei, que é mais fácil. Andrei, muito obrigado por estar aqui, né, para contar um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho das suas viagens também. E é um bate-papo, uma resenha, né, bem descontraído, para que a gente possa realmente entender um pouco mais, né, da sua história e da sua vivência em outros países. Minha querida Karina vai apresentar aí um pouquinho o nosso convidado e todo o seu extenso currículo. Sim, então, apresentação difícil. Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai apresentar nosso convidado, o Andrei Choma. Depois vai falar um pouquinho do nome, que tem uma diferencinha ali na nossa pronúncia, né? Mas o Andrei, que é nascido em Curitiba, mas foi criado em Malé, certo? E ele é, né, formado em Direito, trabalha como servidor do Tribunal Regional do Trabalho. Andrei também apaixonado pela cultura ucraniana, que vai falar bastante sobre isso aqui pra gente. Mas assim, diretor cultural do folclore ucraniano Bervinok, em Curitiba, diretor artístico do folclore ucraniano Spomen, também lá em Malé, né, de Malé, e toda essa, além de tudo isso que ele traz aqui pra gente, é ator, é dançarino, enfim, né, muitas coisas, multifacetado. A gente vai falar um pouquinho disso, das conquistas, né, da aprovação de concurso público que ele teve, as viagens internacionais, Ucrânia, Noruega, Itália, enfim, algumas coisas aqui. A sua relação com as redes sociais, como você aborda isso hoje em dia, né? Questões culturais, gente, muito conteúdo, a gente vai falar de muita coisa interessante hoje. Seja muito bem-vindo, Andrei. Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Bom, é isso aí, mais ou menos, né? Eu sou formado em Direito e vivo disso, servidor do Tribunal do Trabalho. Mas a minha grande paixão é a cultura, principalmente folclore, especificamente ucraniano, né? Eu nasci aqui em Curitiba, mas toda a minha família, os meus avós eram lá do interior e todo mundo de família, uma família ucraniana grande, descendente de imigrantes. Então eu sempre estive envolvido nesse meio desde que eu me lembro por gente. E aí não podia ser diferente, né? Continuo ao longo da vida, como você falou, é dançarina, diretor cultural, é pesquisador, escreve. Então a gente está sempre fazendo um pouco de tudo no meio da comunidade ucraniana aqui do Brasil. Que legal. Multifacetado. Até sobre essa questão dos nossos convidados, né? A gente tem uma amizade em comum, que é a Alessandra. E é muito engraçado que a Alessandra, que a minha ignorância, claro, completamente, lá atrás, vamos jogar uns 20 anos. A Alessandra é nossa amiga em comum e ela me chamou para uma apresentação no Teatro Guaíra. E na época eu namorava uma das amigas dela e eu chamava ela de polaca. E um dia eu chamei a Alessandra de polaca e ela respeitosamente ficou tranquila, sabe? Mas me chamou num canto, eu achei muito legal da parte dela, assim, porque eu tinha o quê? Uns 17 anos, sei lá, 15, 17 anos. E ela me chamar num canto ali para falar, Renan, tem uma situação que eu acho que você não sabe, mas não pode chamar o ucraniano de polaco. E eu caminho ali, mas como assim não pode? É tudo polaco. Aí ela, não é polaco, não, polaco é da Polônia. Então. E ela me explicou um pouquinho. E ali, eu já tive esse primeiro contato com esse imaginário, porque a gente do Brasil, às vezes, vê assim, o biotipo é tudo polaco. Mas não tem algo por trás. E ela, claro, ela levou na brincadeira e tal, mas depois num canto ela me explicou o porquê que ela não gostava, né? E eu achei isso muito interessante, né? Então, um abraço, Alessandra, beijo pra você. Desculpa. Ela foi bem... muitas pessoas não têm toda essa educação que ela tem para corrigir. Conte um pouquinho já, né, para começar dessa parte, assim, nossa, brasileira com... É parte da história, né? Hoje a Polônia é uma das maiores parceiras da Ucrânia, especialmente nessa situação que a Ucrânia vive atualmente. Mas, historicamente, são países vizinhos, a Ucrânia, a Rússia, a Polônia, né?
sempre há a história da disputa de terra, disputas culturais entre os povos muito próximos. São povos irmãos, são todos eslavos, os poloneses eslavos ocidentais, os ucranianos eslavos orientais, mas todo mundo eslavo. E há uma similaridade, eu sempre comparo muito com brasileiro e argentino. No fundo é tudo muito parecido, é tudo muito igual, compartilham de muita coisa, né? Muita coisa em comum. Mas há questões históricas, né? Uma época que aquele povo dominou aquele, uma época que um pedaço da Ucrânia foi Polônia, uma cidade que está na Ucrânia hoje, mas que foi construída por poloneses. Então há sempre essa rusga. E entre todos os povos eslavos, e principalmente entre poloneses e ucranianos, por questões históricas de domínio, sempre houve a necessidade de se autoafirmar como povo. Então, os ucranianos precisam dizer que eles são os ucranianos, os poloneses, por muitos anos, precisaram dizer que eles são poloneses, para que o mundo entendesse que eles, de fato, existiam, né? Sim. Tanto Ucrânia quanto Polônia passaram boa parte de sua história sob domínio de outros povos. Então, sempre houve uma necessidade de se reafirmar a nacionalidade, se reafirmar como povo, dizer, olha, a gente está aqui, é diferente. Então, tem essa necessidade. Mas historicamente, por exemplo, os ucranianos e os poloneses acabaram, como imigrantes que vieram para o Brasil, eles acabaram indo para os mesmos lugares, né? Curitiba tem uma das maiores comunidades polonesas fora da Polônia e tem uma das maiores comunidades ucranianas fora da Ucrânia. A cidade da minha família, metade da cidade era formada por ucranianos, a outra metade por poloneses. E hoje em dia todo mundo já tem um lado polonês, um lado ucraniano. Então você vive toda a miscigenação brasileira, né, que o Brasil permite. Então ucranianos e poloneses aqui no Brasil, eles acabaram se desenvolvendo juntos também, né? Então tem o lado da rusga, da necessidade de se afirmar, mas também tem o lado da parceria entre as comunidades. Muito interessante, né? Interessante. Porque o Brasil, a nossa cultura, nessa mescla, acaba influenciando também do pessoal que veio de fora, né? Que acaba tendo essa miscigenação, essa mistura e não tem essa separação talvez tão forte, né, como ela. É interessante, por exemplo, no Canadá, a comunidade ucraniana do Canadá ela é muito isolada, não só a ucraniana, todas as comunidades de imigrantes, né? Eles formam quase que guetos. Então, por exemplo, a comunidade ucraniana, a comunidade polonesa, eles são muito fechados, são comunidades fechadas dentro do todo da sociedade. Então, ucranianos descendentes de ucranianos, claro, tendem a casar com descendentes de ucranianos, por exemplo, a conviver naquilo. E aqui no Brasil, não, né? O Brasil permitiu essa miscigenação incrível dos povos. Então, aqui a gente não tem essa história do gueto, apesar das comunidades existirem, mas você tem muitas pessoas participando, por exemplo, da comunidade ucraniana que tem, sei lá, uma avó materna descendente de ucranianos. O resto da família ninguém mais é. Eu mesmo, quando eu olho para minha família, os meus primos, eu sou, de todos os netos, eu sou o único que é dos dois lados ucraniano, mas os meus primos, nenhum é dos dois lados ucraniano. E isso acontece, eu acho que o Brasil permitiu isso, né? A gente tem gente participando da comunidade ucraniana que, sei lá, o pai é descendente de ucraniano, a mãe de japoneses. Né? Então você tem toda essa miscigenação que eu acho muito bacana para o Brasil, porque enriquece a cultura, tanto dos ucranianos do Brasil, quanto a própria cultura brasileira. Tem um pouco, acho que, da abertura do brasileiro, né? De ser um pouco mais caloroso, assim, e receptivo também. A gente tem por mais menos que seja uma outra cultura, o brasileiro até se interessa. Como que é essa cultura? Isso. Vamos falar um pouquinho, né? A gente vê as comunidades um pouquinho fechadas, mas o brasileiro vai ali. Sim, sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeito de entrar. Eu vou participar dessa festa, então. Bem isso. E isso é muito engraçado, porque não envolve só o ato de alguns costumes, mas em todo momento, por exemplo, a culinária. A culinária brasileira, ela pega o que já tem e ela mistura tudo, ela faz. Mas se vê que, por exemplo, tem um prato ucraniano, a gente chama de um prato ritual, chama-se kucha. É um prato que é preparado exclusivamente para o Natal, para as festas de fim de ano. E ele consiste basicamente em grãos de trigo cozidos, temperados com mel, sementes de papoula e castanhas, eventualmente frutas secas. E ele é um prato ritual porque ele é servido na ceia de Natal em memória dos antepassados. Mas é que a gente está no Brasil, né?
Então, aqui o kutiá hoje, quando você vai às casas imagina de que ucranianos, então ele já é diferente. Esse prato, por exemplo, na Ucrânia é servido quente, tá no inverno, né? O Natal é no inverno. Mas aqui é verão, então já começa que aqui a tendência é que ele seja servido gelado já. Sim. E aí, é claro, a gente gosta de um docinho, né? Então já não é só o mel que a gente põe, já põe um leite condensado Olha para dar uma isso! misturada. Aí já joga um coco, você já põe uma gotinha de chocolate, já dá uma incrementada, Nossa, né? ele já virou ali uma Então os outra- ucranianos de lá, quando vêm para cá, eles ficam levemente horrorizados, porque o kutiá, ele é um prato ritual, né? Ele tem um Não, ele tem uma questão significado. cultural, né? Mas é que aqui a gente teve que dar uma adaptada, né? Porque a gente passa o Natal aqui no verão, né? Não tem cabimento eu comer um cozido quente com mel a 30, 35 graus, Mas né? acho que a maioria das comidas aqui no Então, Brasil, elas são adaptadas, são, né? Não tem como. E elas ficam muito boas, a adaptação do boa. brasileiro é muito boa. Eu sou apaixonado pelas nossas adaptações. Perfeito. E conte para nós um pouquinho, Andrei, essa questão da cultura aqui. Né? Como que é esse processo na infância, por exemplo, deles contarem para entender do idioma, né? Como que isso entrou na sua vida? É uma questão, mesmo estando no Brasil, mais impositiva ou você sente que é mais light, as coisas foram acontecendo? Assim, e na verdade até você foi educado Em ucraniano. Em ucraniano, foi Em alfabetizado, ucraniano. né, no caso. É muito interessante porque você vê assim, a mudança disso ao longo das gerações, né? O meu pai ele foi criado numa colônia lá no interior, em Malé, uma colônia formada por imigrantes ucranianos. Os meus bisavós são ucranianos, né? Os avós, os meus pais são brasileiros. Mas o meu pai, por exemplo, foi criado nessa colônia. Todos os vizinhos eram ucranianos, descendentes de ucranianos. Logo, o ucraniano era a língua comum, as tradições ucranianas, aquela era a vida comum dele, né? Ele não conhecia Paraná, aquilo. né? Aqui no Paraná, fica no sul do Paraná, perto de União da Vitória, em Malé. O centro-sul do Paraná tem muito descendentes de imigrantes ucranianos. Malé, especificamente, foi a primeira a receber imigrantes há mais de 130 anos. Mas o meu pai foi criado nessa realidade. A minha mãe, por sua vez, ela foi criada já na cidade. A família dos meus avós eram famílias de ferroviários, então eram descendentes de ucranianos, mas eles tinham mais acesso a outras cidades, outras pessoas, mais contatos, e tinham um status social mais elevado do que os agricultores, não eram mais ricos, mas tinham status, porque trabalhavam para a rede ferroviária. Estão na cidade, né? Estavam na cidade, trabalhavam para a rede ferroviária. Meu bisavô foi obrigado, na época do Getúlio, a se nacionalizar brasileiro, né? Tudo isso. E meu avô em Malé foi prefeito. Então, a realidade da minha mãe era diferente. Então, a minha mãe, ela sabia-se ucraniana, havia tradições ucranianas, mas não era uma coisa tão intensa quanto a do meu pai. Meu pai estava naquele meio. E aí, quando eles se casaram, a minha mãe, por exemplo, não falava uma palavra em ucraniano. Ela aprendeu polonês porque ela trabalhou muitos anos numa colônia polonesa. Ela era professora e trabalhou e teve que aprender polonês, mas ela não falava ucraniano. E aí ela aprendeu com o meu pai. Mas o meu irmão nasceu, é mais velho, ele nasceu e ele não fala uma palavra de ucraniano. E a minha mãe, naquela época, estava engatinhando, Assim, né, com o ucraniano, aprendendo com o meu pai. Uhum. Apesar de ser muito parecido com o polonês, não é difícil. E aí, quando cheguei eles decidiram, os dois, que eles iam me... Ela já estava falando Ela já estava mais, já falando podia mais, te e aí ajudar. eles decidiram que eles iam me ensinar a falar em ucraniano. Olha isso. E a gente morava na cidade, ela era professora, então, assim, eu fui ensinado ucraniano. Só que aí eles se deram conta que o português estava fazendo falta, porque as crianças da minha idade já não eram mais educadas em ucraniano, então os meus amigos não falavam ucraniano. Sim. Foi um processo, no meu caso, um processo muito natural. Eles decidiram que eles fariam essa tentativa e assim eles fizeram e deu certo. Se você vai, por exemplo, ainda hoje para essas colônias no interior de Malé, Prudentópolis, União da Vitória, em que a maior parte dos vizinhos são ucranianos, naturalmente as crianças vão falar ucraniano, porque todo mundo ao redor fala. Então os pais vão ensinar. Sim. Não é nem no intuito de pai, eu preciso te ensinar ucraniano porque você precisa saber, não. Só a rotina, né? É a rotina, Você é a fala, comunicação. teu dia a dia. Ela precisa Aham. saber porque o vizinho, porque o vô e a avó só falam ucraniano, eventualmente, então isso é natural. Na cidade, já não há mais esse processo natural de se ensinar o ucraniano. Menos pessoas falam. Sim. E aí você vai aprender ucraniano se você for para um curso de ucraniano, ou para a escolinha dos sábados. Então a decisão para as crianças... Geralmente essa decisão cabe aos pais.
Aqui em Curitiba tem, dentro da sociedade ucraniana, a gente tem a Subotna Escola Lesia Ukrainka, que é a escolinha dos sábados Lesia Ukrainka, que é da Organização Feminina da Sociedade. Aos sábados as crianças vão lá e tem aula de artesanato, língua, dança. Legal. Então os pais decidem que vão matricular a criança na escolinha para ela aprender. E e os outros processos culturais, eles vão acontecendo naturalmente. Por exemplo, uma família de descendentes de ucranianos, eles vão celebrar o Natal da maneira que eles aprenderam, ou seja, são coisas naturais. Geralmente a gente não faz isso para dizer, não, é ucraniano. É simplesmente porque, por exemplo, lá em casa nunca teve peru no Natal. E isso para mim é uma coisa natural. Isso é comum, não. É comum não ter. Então, o comum lá em casa na Páscoa é que a Páscoa seja celebrada de acordo com a tradição ucraniana, mas é porque isso é a Páscoa para a gente, né? Então, eu entendo como processos naturais e, eventualmente, muitas pessoas que se afastaram por um tempo da comunidade, hoje querem retomar, né, acabam buscando a sociedade ou a escolinha para ajudar nesse sentido. Mas é um processo natural. Tem alguma relação cristã nessas festividades, por exemplo, Páscoa e, né? Tem, os ucranianos são cristãos de rito oriental, que a gente chama. Então, Tipo ortodoxo? isso, né? Ok. A Ucrânia foi catequizada por a Igreja Católica há muitos séculos. Ela tinha uma sede em Roma, uma sede em Constantinopla. A Ucrânia foi catequizada pela sede em Constantinopla, né? Pela sede de Bizâncio. Que são os cristãos orientais, ortodoxos. E depois, em 1056, a Igreja de Roma e a de Constantinopla se excomungam, então forma a Igreja Ortodoxa greco-ortodoxa e a Igreja Católica Romana. A Ucrânia vai ficar com o lado ortodoxo. Lá no século XVI, 1596, uma parte da Igreja da Ucrânia, que fica principalmente próxima à fronteira com a Polônia, essa região ali, ela vai se unir com o Papa de Roma, mas vai manter a tradição ortodoxa. E é especificamente dessa região que vem a maior parte dos imigrantes ucranianos para o Brasil. Então, os que vêm para cá, eles mantêm a tradição ortodoxa, mas eles estão ligados ao Papa. Então, é o que a gente chama de greco-católicos. Talvez 80%, 90% dos ucranianos aqui sejam greco-católicos. Aqui no Brasil. E lá na Ucrânia isso corresponde a mais ou menos 10% da população. Porque é especificamente nessa região que a gente chama de Galícia, que é de onde vieram os imigrantes, que essa união com Roma perdurou. E o restante da Ucrânia continua sendo ortodoxa, tem um patriarca próprio na Ucrânia e segue. E os imigrantes que vêm para cá, como com a história da União Soviética, a proibição de culto religioso, tudo isso que aconteceu na Ucrânia, eles dão existe uma igreja ortodoxa autocefálica, que a gente chama, que ela tem uma independência, ela não depende da igreja da Ucrânia. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem a sede da igreja ortodoxa, que fica ali na Cândido Hartmann, Catedral São Demétrio, e da igreja greco-católica, que a catedral fica lá na Avenida Kennedy, no Água Verde. Que interessante, né? Por exemplo, a Alessandra, que você conhece, é de família ortodoxa. Eu sou de família católica. Que coisa, né? E a gente não conhece muito, né? E lá, né? Falando lá em si, eu acho que a maioria dos países, né? Eu acho que depois da história de Jesus, o mundo, principalmente o mundo ocidental, teve uma total mudança, né? E os princípios, tudo é muito baseado nisso. Lá, por ser também do velho continente, né? Ainda com certeza deve ter muita influência, ou como que é hoje lá? A Ucrânia ela tem uma história milenária. Quando você, por exemplo, estudou folclore, as tradições ucranianas, a gente chega na era pagã, né? A Ucrânia adotou o cristianismo em 988 depois de Cristo, né? Pelo príncipe Volodymyr, São Valdomiro. Então, em 988, a Ucrânia adotou o cristianismo, mas a gente sabe que o processo de adoção do cristianismo, como todas as culturas, ele não foi uma coisa que aconteceu, né? A partir de amanhã vocês são cristãos. Então, isso foi acontecendo e ele ainda acontece. Então, a boa parte das tradições ucranianas, que a gente hoje olha como folclore, mesmo que estão atreladas à igreja, elas têm uma origem na era pagã ainda. Desde as pêsancas, que são os ovinhos pintados aqui, que são muito comuns, populares aqui em Curitiba, como o artesanato aqui de Curitiba até, a origem deles é pagã. Então, boa parte das tradições ucranianas estão ligadas à era do paganismo. Os ucranianos são essencialmente um povo agrícola,
de modo que as tradições estão ligadas à terra, aos ciclos da terra, às estações do ano, às mudanças da natureza, os ciclos da natureza. Então, e coincidentemente, porque a igreja cristã não foi boba nem nada, né? Ela adaptou as festas de acordo com aquelas festas que o povo europeu já tinha, né? Exatamente. Adapta a primavera com a ressurreição, adapta o Natal com isso, né? Foram feitas as adaptações. Então, assim, o povo ucraniano é essencialmente religioso. Essencialmente religioso. Aqui no Brasil, especificamente, inclusive, a igreja faz parte da identidade da comunidade ucraniana. Então, quando você pensa em comunidade ucraniana no Brasil, você diretamente liga ela à igreja ucraniana. Aqui em Curitiba, um pouco mais, a gente tem uma participação da organização civil, sociedade civil organizada, mas no interior, a comunidade ucraniana está totalmente vinculada à igreja. O ucraniano é muito religioso. Até hoje, na Ucrânia, claro, com a modernidade, as pessoas têm se afastado um pouco, mas ainda assim, as tradições, tudo aquilo que envolve a cultura ucraniana está muito ligado à religiosidade, que inicialmente tem uma origem na era pagã, mas que está muito atrelada hoje ao cristianismo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Que interessante, né? É interessante saber disso. E até antes de falar, eu acho que das viagens, né, que é algo bem legal, talvez começar com a sua primeira viagem internacional e depois com a sua primeira visita. Você foi quantas vezes para a Ucrânia? Fui 3 vezes para a Ucrânia. 3 vezes. Talvez com a primeira visita, que eu acho que é um impacto legal. E a última, eu acho que você comentou que foi agora em época de guerra. Foi no ano passado. E talvez trazer essa parte da viagem, mas também, Andrei, falar um pouquinho para a gente que é aqui do Brasil sobre um pouquinho dessa história, né? Porque para nós a gente tem muitas vertentes, né? Dessa questão da guerra, o pessoal mistura muito a política, né? Aqui no Brasil, eu acho que em todo lugar, enfim. Mas uma questão mais neutra, assim, de entender o processo histórico, eu acho. Né? Porque falar de um local que a gente não tem conhecimento, eu não acho válido, né? Muito achismo. Então, ter um pouco de base para poder comentar, acho que é muito interessante. Se você puder falar um pouquinho dessa sua primeira viagem internacional e depois da Ucrânia, que o sentimento da primeira viagem é muito legal, né? Você o cheiro das coisas e tal, é um sentimento incrível. Então, falar um pouquinho disso e depois entrar nesse movimento histórico, né? Da movimentação dos povos, dessa questão das guerras que faz parte da nossa história, né? Desde que o mundo é mundo. Né? Sim. Bom, como bom paranaense, né? A minha primeira viagem internacional foi ao Paraguai, né? Eu não poderia deixar de ser, né? Foi a primeira viagem internacional. Foi para Guaíra ou Foz? Foi para Foz, né? Atravessei em Foz a fronteira a primeira vez na vida que eu saí, que eu cruzei as fronteiras brasileiras, foi para a cidade do leste do Paraguai. Mas logo em seguida veio a primeira viagem para a Ucrânia, né? Foi em 2008, eu fui para lá participar de um masterclass, que a gente chama um curso, um workshop de folclore ucraniano, dança ucraniana especificamente. Na época, o governo da Ucrânia oferecia para a diáspora, né? Para que fosse para lá, eles davam a estrutura lá, hotel, alimentação e o curso. Eram 15 dias mais ou menos de curso. Tinha de música, de dança, eu fui fazer o de dança. E eu consegui a passagem, na época eu tinha acabado de me formar, então não tinha condição financeira de bancar, mas na época tinha um programa do Ministério da Cultura do Brasil que patrocinava a passagem em si, né, para viagens internacionais para você fazer curso, e eu fiz, me inscrevi, era via edital, enfim, e consegui a aprovação. Então eu fui, a primeira vez em 2008, eu fui patrocinado para a viagem toda. E foi uma experiência muito louca, porque a gente ouve desde criança falar da Ucrânia. A Ucrânia ficou dentro da União Soviética aí por 70 anos, né? Ou seja, eu criança, eu crescia ouvindo falar da Ucrânia, mas eu abria o mapa mundi e eu não via a Ucrânia demarcada lá. Eu via a União Soviética, né? Eu apontava as cidades, mas eu não via. A bandeira que eu tinha lá em casa da Ucrânia era diferente da bandeira da República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, eu tinha essa dificuldade dessa identificação né? Não havia um país para você se identificar como ucraniano. Aí, com a independência E o nome? Sempre foi esse? Não, a Ucrânia, historicamente, a região da atual Ucrânia, a primeira organização política que acontece lá é chamada de... Isso é uma questão que pega até hoje, inclusive em relação à guerra. Porque a primeira denominação, os eslavos habitavam as estepes da Ucrânia, e aí pelos idos do século IX, mais ou menos, VIII, IX, tem a chegada dos vikings, exploradores vikings,
chegam e organizam politicamente a cidade de Kiev, que é a capital, já existia, já havia um núcleo urbano para aquela época, né, medieval, mas tinha um núcleo. E eles organizam politicamente os eslavos que habitam ali. E esta região, que é a atual Ucrânia, é batizada de Rush, que vem de uma palavra nórdica antiga que significa remar, remadores, justamente porque os vikings chegam remando. E esse termo vai ser utilizado, é chamado por alguns historiadores como Rush de Kiev, e em latim é Rutênia. Então é esse o termo utilizado. O povo ali vai se autodenominar Russen, né, por conta da Rus, Russen ou Rutenos, ao longo dos séculos. Essa organização política ela vai durar até o século XIII, tem as invasões mongóis, esse estado da Rússia ele é dividido em pequenos principados, um deles é justamente o de Moscou, a Moscóvia, que vai ser conhecido por Moscóvia por muitos séculos. Outro deles vai para perto da Polônia, que é a Halete-Volhynia, enfim, e que vai continuar o que a gente chama de Estado ucraniano. É o mesmo povo, vamos dizer assim. Eram povos irmãos, né? Enfim, a gente vai ter isso, e aí isso vai ter toda a questão histórica ali, até que a Ucrânia vai virar um pedaço da Polônia, Lituânia, a gente vai ter os cossacos, que eram os guerreiros, vão formar o Hetmanato ali, vão formar uma organização política de novo no século XVI, vão tentar reaver o nome Rus para esse estado, vão batalhar por isso, até que eles são derrotados pelo exército moscovita, e antes que alguém se aproprie do nome, os moscovitas decidem utilizar o nome antigo de Rus para eles. Eles usam a versão grega, que daí vira Rossia, e passam a utilizar esse nome. E os ucranianos continuam se identificando como... Eles nunca se identificam como os russos, né? Como Russiane. Eles sempre se identificam como Russen. Russen no plural, sempre. Ou rutenos. E essa questão vai passar os séculos, até que na virada do século, no final do século, em meados do século XIX, a gente tem a Primavera das Nações, na Europa toda acontecendo, a Ucrânia é influenciada por esse movimento nacionalista, e começa a buscar a independência. Na época, o território ucraniano dividido entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. É essa época que vem os imigrantes para o Brasil, aí, final do século XIX. Os imigrantes vêm para o Brasil, eles vêm se autodenominando ainda rutenos, Russenem. E o movimento nacional lá vai acontecendo, só que aí eles pensam, bom, não há como a gente discutir com a Rússia a essa altura, 3 séculos depois, a seu nome. E nós somos um povo diferente, a gente precisa se identificar. E aí o termo Ucrânia, em ucraniano é Ucraína, né? Esse termo já era utilizado para se referir àquela região desde o século XVI. E inicialmente, na época dos príncipes, era relacionada aos arredores da capital, e depois foi sendo para se referir ao lado de lá do rio Dnipro, que é o principal rio da Ucrânia. Enfim, aquele termo já era utilizado, e aí esses nacionalistas e movimento nacional decidem utilizar o termo Ucrânia, que é utilizado pela primeira vez oficialmente em 1917, com a fundação da República Ucraniana. Então, ele é utilizado oficialmente como nome do Estado, tanto que os imigrantes eles vêm para cá como Urusene, e aí, por conta dessa movimentação dos movimentos nacionais, é que eles vão fazer essa alteração do nome para ucranianos, para reforçar essa identidade, né? Mas, por exemplo, a igreja lá em Malela, quando se procura a documentação, era a igreja rutena, lá. E aí, com os movimentos nacionais, é que vira Ucrânia. E aí já identifica, por exemplo, já falando da guerra, todo aquele discurso que a gente ouve do Putin de que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia é uma parte da Rússia. Então, entra toda nessa parte da história, né? Na verdade, os povos, os eslavos orientais, ucranianos, belarussos e russos, eles têm uma origem comum, que é justamente a Rush-Dikeio, que era exatamente o território da atual Ucrânia hoje. Então, isso aí já pega, né? Mas, enfim, voltando à viagem, toda essa história, a independência da Ucrânia após a União Soviética em 91, alguns conhecidos foram nesse período, mas eu só consegui em 2008, né? E foi uma experiência muito, muito, muito louca, né? Eu lembro que eu desci do avião, a hora que eu desci eu me dei conta, e aí eu meio que dei uma travada,
a garganta meio que secou, assim. Eu lembro que uma moça do aeroporto perguntou se estava tudo bem. Eu disse, está tudo bem. Aí eu cheguei, em 2008 não se falava uma palavra em inglês na Ucrânia, né? Então eu cheguei, eu fui com o meu parco ucraniano dos imigrantes aqui, já não era muito bom meu ucraniano nessa época. E... essa era a pergunta. Você tinha perdido com o tempo? Eu fui perdendo o ucraniano com o tempo, porque aí o que aconteceu é que, educado em ucraniano, o meu irmão não falava, então já criava uma dificuldade ali dentro do núcleo familiar. Aí para a escola ninguém falava, eu precisava aprender. Aí tem a questão do bullying, porque você fala errado, né? O ucraniano ele vai falar errado, enfim. Tem toda essa questão também que envolve. E aí eu perdi minha mãe muito cedo, eu fui estudar fora muito cedo também, para fazer cursinho, faculdade. E aí eu fui perdendo, né? O ucraniano ele está em uma das gavetas aqui, ele está aqui. Vai destravar. Mas eu fui perdendo, eu não tenho fluência no ucraniano hoje. Aí quando eu cheguei lá em 2008, eu achei que o inglês ia me ajudar, mas não me ajudou em nada. E foi muito engraçado, porque eu entreguei o meu passaporte com nome ucraniano, um passaporte brasileiro com nome ucraniano, eu balbuciando palavras de ucraniano, e a moça do aeroporto da imigração me olhando, tentando entender o que está acontecendo, né? Quem é você? Quem é você? Mas enfim, foi uma experiência muito legal. Foi legal ver a Ucrânia naquele momento, né? Tinha 15 anos da independência, 16 anos da independência, ainda muito dependente da Rússia, ainda com muitos aspectos da era soviética, construções, cultura, tudo isso ainda muito presente, o modo de ser do ucraniano. Problemas de corrupção, problemas estruturais que foram porque a União Soviética ela meio que acabou, assim, né? Acabou. Virem-se, a gente é independente, tá? Mas como é que você vai reorganizar o Estado agora? Economia, moeda, tudo isso. Como é que isso tudo vai funcionar? Então isso levou muito tempo, né? Os oligarcas, os poderosos da era da União Soviética. Como é que você vai dividir os bens que eram todos do Estado? Como é que vai funcionar isso? Então isso deu um trabalho, isso levou muitos anos e ainda está levando. Então em 2008... Ao mesmo tempo que eu tive esse choque, essa emoção de chegar lá, algumas coisas me chocaram nesse sentido, porque eu esperava ver uma Ucrânia mais avançada nisso. Mas a gente entende que é um processo lento, né? Mas essa foi a primeira vez que eu fui lá. E aí, emendando na questão da guerra, enfim, visitei a primeira vez algumas cidades. Depois disso eu fui para o Canadá estudar, continuei tendo contato, mas eu lembro que em 2013, eu estava no Canadá, eu vim no Brasil, estava tendo um workshop de dança aqui, eu fui dar aula, a parte teórica para a galera que está fazendo workshop de dança ucraniana. E aí, falando de história da Ucrânia, alguém me perguntou como é que se vê a Ucrânia hoje? Isso já era 2012, né? 2013, julho de 2013, eu disse, olha gente, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu acompanhava pelas redes, eu tinha amigos lá no Canadá que eram ucranianos de fato, cidadãos ucranianos, eu não sei dizer o que, mas alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa ali que eu não consigo identificar, eu disse, mas principalmente entre os jovens. Tinha tido a Eurocopa em 2012, e ali você via essa movimentação, né? Eu disse, mas eu não sei explicar o que é, mas tem um sentimento entre os jovens que estão meio cansados E aí não deu outra, né? No final de 2013 e 2014 estourou a Euromaidan, que foi uma revolução popular que começou justamente pelos estudantes, que eu falo muito que tem muito a ver com a própria Eurocopa, porque quando teve a Eurocopa entre Ucrânia e Polônia, divididas as duas sedes, a juventude teve contato com a Europa. Eles tiveram um livre acesso à Polônia, eles não precisavam de visto para ir para o resto da Europa, eles receberam europeus de todos os países. Então eles viram aquilo e eles puderam olhar, por exemplo, para a Polônia. A Polônia estava, não era parte da União Soviética, mas estava na cortina de ferro, e se livrou da cortina de ferro antes, e se aliou à União Europeia antes, e a vida, eles começaram a poder comparar. Essa é a vida dos russos e essa é dos poloneses. A dos poloneses está muito mais legal. E eu estou falando de jovens que cresceram numa Ucrânia independente. Sim, então, de 91 até ali, você tem os universitários, eram ucranianos, nascidos em território ucraniano, com cidadania ucraniana, e continuavam tendo que dizer amém para a Rússia, e vendo que a situação da Rússia era pior do que da Polônia. E aí começa a Euromaidan, o que a gente chama de Revolução da Dignidade, nesse momento, esse movimento, que é justamente buscando a aproximação da União Europeia em detrimento das relações com a Rússia.
E aí tem toda a revolta popular, tem um documentário excelente na Netflix, chama Winter on Fire, que eu recomendo que todo mundo assista para entender. Esse movimento ele começa principalmente pelos estudantes ucranianos, é importante em dizer, porque há muita desinformação na internet, dizendo que são movimentos de direita. As pessoas sequer entendem conceitos de direita. O que a gente tem aqui no Brasil, no mundo ocidental, com esse direita e esquerda, não necessariamente se aplica aos países do antigo eixo comunista, antigo eixo socialista. É muito difícil porque não dá para você comparar o Brasil com países da Europa Oriental. Enfim, esse movimento é principalmente iniciado por estudantes e mantido por estudantes, e depois ele vai tendo mais pessoas que vão se juntando. As pessoas até vão se... o próprio candidato, né? Na verdade, o Zelensky, o atual presidente, não estava nem envolvido com isso, né? A gente tinha o Petro Poroshenko, que depois virou... era pró-Rússia, né? Não, era o Yanukovych, era o presidente pró-Rússia, que se negou a assinar, a fazer o acordo com a União Europeia, a mando do próprio governo russo. E aí é ele que é destituído do poder pelas forças populares, ou seja, uma revolta popular, ele é destituído do poder, ele foge da Ucrânia. E é muito importante ressaltar que isso acontece, principalmente porque ele manda a polícia matar o próprio povo, ele manda a polícia executar. Você tem atiradores de elite em cima dos prédios da capital, do governo, atirando na população, atirando a queima-roupa. Foram mais de 100 pessoas assassinadas em praça pública. Então, quando a gente diz que esse presidente foi destituído, ele não foi destituído porque ele era pró-Rússia. Ele foi destituído principalmente pela ação dele. Ele mandou matar o próprio povo para controlar a revolta, para tirar o povo da praça. Ele mandou matar, executar as pessoas. Então, isso é muito importante dizer. Essa é a revolta popular. Eles destituem. Aproveitando-se desse momento de encrenca lá, a Rússia resolve abocanhar a Crimeia, que tem uma história de ligação forte com a Rússia, não se pode negar. Povo, né? Mas é que também é interessante, porque as pessoas o povo que efetivamente é da Crimeia são os tártaros da Crimeia, né? O povo originário de lá. E eles se consideram politicamente ucranianos. Mas ao longo da União Soviética, a Crimeia foi sendo habitada por russos, pessoas russos étnicos, então há uma população russa muito forte lá. Mas ainda assim, na época da independência da dissolução da União Soviética, a Crimeia votou um referendo para fazer parte da Ucrânia. Isso também é importante de ressaltar. Esse referendo na Crimeia aprovou a independência da Ucrânia e o povo da Crimeia votou no referendo para fazer parte da Ucrânia como uma república autônoma, eles tinham liberdade. Então a Rússia abocanhou, fez um referendo que ninguém até hoje pode conferir exatamente o que diz esse referendo, abocanhou a Crimeia e incentivou justamente na parte da fronteira da Rússia com a Ucrânia movimentos pró-Rússia nessa região. Estavam localizados ali. Mas a história foi se desenrolando, aquele conflito bélico ali foi dando uma acalmada, uma silenciada, as coisas foram voltando ao normal, eleições na Ucrânia, até que elegem o presidente Zelensky, passa pelo Poroshenko, é eleito, depois o Zelensky, que é um cara que vem da televisão. E aí eu visito a Ucrânia em 2019 de novo, pela segunda vez. Levei meu pai para conhecer e tal. E era o primeiro ano do Zelensky como presidente. Então, e aí quando eu vou em 2019 para a Ucrânia, 10 anos depois da primeira vez, é um país completamente diferente. Ou seja, aquela revolução lá de 2013, 14, aqueles movimentos, eles deram resultado. Você vê um país com infraestrutura, estradas perfeitas, a juventude já fala inglês, a educação melhorou, os índices melhoraram, a economia melhorou, as cidades estão... Quer dizer, parece que tirou aquele pano da União Soviética que tinha ainda. Claro, ainda é um movimento lento, né? Mas você já percebe, é um país completamente diferente daquele que eu vi em 2018. E aí, em 2019, eu quase derrubei aqui no começo. Em 2019 foi uma experiência diferente, porque eu fui com o pessoal do Barvino, aqui da Sociedade Ucraniana também, eles foram se apresentar lá, eu encontrei eles lá. Ou seja, encontrei amigos em 2019 na Ucrânia. Levei meu pai para lá, meu pai foi junto. A gente visitou as aldeias, as vilas de onde vieram os nossos familiares há mais de 100 anos. Ele conheceu pessoas lá da família, né, dos avós dele, dos meus bisavós. Então, essa experiência em 2019 foi legal por conta disso, porque eu vi uma Ucrânia diferente.
E aí, logo em seguida, 2021 para 2022, e é muito importante também ressaltar que o presidente Zelensky, ele era um pacificador. A proposta dele era justamente entrar para acabar com os conflitos lá, para chegar num acordo naquela parte da Ucrânia, aquela fronteira com a Rússia, que ainda havia conflitos. Ele não entrou na presidência para enfrentar, tanto que naquele 2019 nós estávamos lá, e era o dia da independência da Ucrânia, e na parada da independência não teve sequer desfile militar, que sempre tinha. Porque a proposta do Zelensky era a pacificação. Então, todo o discurso que entra da invasão da Rússia é muito fácil de ser destruído, porque a realidade é essa. O Zelensky era um pacificador. E ele fez várias tentativas. Por exemplo, quando eles dizem é porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, a Ucrânia não pode entrar na OTAN porque a Ucrânia tem um pedaço do território dela que está em disputa, que é a Crimeia. De modo que não se pode, não há autorização para ela sequer entrar, se candidatar a entrar na OTAN. Isso não chega. Então, a gente não ouve isso, mas é uma cláusula básica. Exato. O Zelensky próprio nunca afirmou que gostaria de... Eu estou falando de antes da guerra, né? Antes da guerra. Depois da guerra a história muda. Mas antes da guerra, quer dizer, não havia ameaça. Mas o que acontece? Você tem lá aquele conflito ali, borbulhandinho ali na região da fronteira. A Crimeia já abocanhada pela Rússia. E, curiosamente, apesar da Rússia ter abocanhado a Crimeia, foi isso que ela fez e incentivou os conflitos ali na fronteira. Após essa revolução lá 2013-14. Mas ela não... Foi isso. Ela podia ter se aproveitado, mas não era um momento. Mas eu sempre disse, não confie no Putin, porque ele está armando alguma coisa ele está armando. E foi isso, ele foi gestacionando essa invasão ao longo desses 8 anos. Desde que ele abocanhou a Crimeia, ele foi ali esperando o momento. Aí a gente chega num ponto que a popularidade do Zelensky está extremamente enfraquecida entre os ucranianos, há problemas econômicos sérios, ele não está conseguindo a maioria no parlamento, a popularidade dele está despencando. E nesse momento o Putin olha para a Ucrânia e diz, opa, é agora. E eu tenho para mim muito certo que o Putin achou que ele ia ser recebido com flores e tapete vermelho pelo povo ucraniano que estava insatisfeito, extremamente insatisfeito com os Zelensky. Veio para salvar. Ele veio para salvar. E eu acho que ele Você tem... acredita que ele tinha Eu esse acredito. pensamento? Eles têm um ego tão elevado que era esse o pensamento Pode deles. ser. Eles acharam Sim. isso. Eles tinham Agora certeza. vocês estão numa situação ruim. Eu Estou vou aqui para ajudar. Eu salvar. vou ajudar, eu vou salvar vocês. Eu coloco o presidente pró-Rússia, eu ajudo vocês, salvo vocês vão me receber como Mas salvadores. Isso que vem para nós, André, que o motivo principal foi a questão da OTAN. Porque isso é o que vem para nós aqui, né? Tem alguma correlação? Ou Não tem. realmente... Não, o intuito há que se reforçar sempre que a Ucrânia tem, primeiro, foi conhecida por anos como celeiro da Europa, porque o solo é um dos mais férteis do mundo. As estepes têm o solo negro, que é um dos mais férteis do mundo, ou seja, você planta e o negócio cresce. E há, especialmente na região onde a Rússia hoje ocupa, jazidas de minérios, das maiores e mais importantes do mundo. Sem intenção nenhuma, então. Então não tem. Você veja, a intenção da Rússia era de fato libertar o povo ucraniano, eles não estavam de olho no minério de ferro ali. Não Não tá. sei por que toda essa confusão. Não tem interesse da Rússia, não há interesse algum exceto liberdade. Então aí é o momento disso. E é claro que para que isso aconteça, ele vai usar várias desculpas. Ele vai usar células nazistas, neonazistas na Ucrânia, como se essas células, infelizmente, não estivessem espalhadas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, que tem várias e enormes células neonazistas, infelizmente. Então vai usar essa desculpa. Vai usar a desculpa de salvar o povo russo que mora na Ucrânia, sendo que 80% da população já devia se declarado que a língua ucraniana é a primeira língua, é a língua utilizada em casa. E vai usar a desculpa da OTAN, que mais uma vez, até hoje, não faz parte. A Ucrânia não faz parte da OTAN. E é claro que agora a Ucrânia precisa buscar essa ajuda. Agora, ele não imaginava que ele ia ser recebido. Tem um vídeo ótimo de uma senhorinha, desbaba em ucraniano, é vó, né? Na sacada dela, jogando um vidro de pepino num drone russo, né? Destruindo um drone, um drone desses, drone que a gente vê aí.
chega perto da sacada e tem um vídeo dela jogando o vidro de pepino. Quer dizer, ele não imaginou que o povo não ia aceitar, ele tinha certeza. Eles tentam invadir, o Zelensky não sai da capital, organiza as forças, o exército ucraniano resiste. Entra junto. E o Zelensky não abandona o povo ucraniano, ou seja, a popularidade dele dispara por causa disso. Mudou, né? Sim, Mudou o negócio, os ucranianos não querem saber dos russos, pelo contrário, eles desenvolvem ainda mais ódio, eles pegam ainda mais raiva disso que acontece e tiram, quer dizer, de boa parte da Ucrânia, os ucranianos, o exército ucraniano consegue recuperar a própria capital. O mundo achava, nós achávamos que Kiev cairia em 2, 3 dias. Sim, Porque a gente não, ouve falar do Uma exército resistência russo. muito forte. E a resistência ficou ali e expulsou eles lá. Quer dizer, expulsou de lá, Recuaram. expulsou. Mas estão perto ali, né? Eles estão perto, mas libertaram Kharkiv, que é outra cidade importante, ou seja, há vários pontos que libertaram. Então é mais ou menos essa situação. E aí eu fui pela terceira vez para a Ucrânia, que foi no ano passado. Caraca, no meio da... Mas aí eu fui porque tem o Congresso Mundial dos Ucranianos, que é um encontro da diáspora que acontece de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. E esse ano seria, 2023 seria na Polônia. E aí eu ia para representar a sociedade ucraniana do Brasil, né? O presidente não poderia, eu ia para representar, então a gente acertou tudo, mas aí houve uma discussão ali entre os organizadores do congresso. Eles faziam na Polônia, eu faria em Lviv, que é uma cidade ucraniana próxima da fronteira com a Polônia, e nessa discussão de faz, não faz, o governo canadense informou a quem é canadense que eles não poderiam assegurar qualquer tipo de assistência por conta da guerra, e ficou nessa, e o congresso acabou sendo cancelado, e eu já estava de mala pronta, passagem comprada, tudo resolvido. E aí a gente tem contato há um tempo com um grupo folclórico, uma companhia de folclore ucraniano, da Zakarpátia, que é uma região da Ucrânia que faz fronteira com a Eslováquia. E a gente entrou em contato com eles, eles disseram, venha para cá. Então, a gente recebe você aqui, a gente elabora parcerias, você visita a gente, vai aprender coisas e tal. E aí foi isso que aconteceu. Então eu fui para a Ucrânia, mas eu fui só para a região da Zakarpátia, que é na fronteira com a Eslováquia, que foi a única província ucraniana que não foi atingida por nada nessa guerra. Porque está mais próximo aqui da Polônia. Porque está mais próximo da Eslováquia. E Uzhhorod, que é a cidade que eu fui, que é a capital da província, ela fica 10 quilômetros da fronteira com a Eslováquia. Desculpa a ignorância, a Eslováquia é igual à Polônia? Tem laços. Laço OTAN, alguma coisa assim? Tem também. Então, qualquer deslize ali, e além disso, a Zakarpátia, essa região, ela está do outro lado dos Cárpatos, ou seja, uma cadeia de montanhas ainda que protege essa província. Então ela não foi efetivamente afetada de forma. Então, tanto que quando eu cheguei lá, você não consegue chegar de avião, eu tive que ir até a Polônia, daí desci até a Eslováquia de trem, daí da Eslováquia para a Ucrânia atravessei de ônibus. Quando eu cheguei, o pessoal me recebeu lá e eles disseram, pode ficar tranquilo, você está em segurança aqui. Muito difícil, acho que não teve nem alarme, né, nada. Você inclusive vai esquecer, a Zakarpátia ela virou quase um oásis no meio dessa guerra. Muita gente se mudou para lá, justamente para ter uma vida mais tranquila, e você percebe que a cidade está meio superlotada assim, por conta disso. E esse sentimento, André, quando você está lá, por exemplo, e você consegue ver alguma coisa, não em termos de guerra, assim, mas em termos de sentimento das pessoas. Você está na rua, andando. Você falou que está um pouco superlotado, então eu já imagino aqui quando a gente vai para algum local e está lotado, fim do ano, alguma coisa assim. Mas é um sentimento diferente. Está lotado, o mercado está cheio. Todo mundo feliz, todo mundo... Só que está todo mundo de férias, passeando. Agora lá é um motivo que já vem de algum tempo de lutas, né, com a própria Polônia, historicamente, e de repente voltou de novo. Como que você olha para as pessoas economicamente, o trabalho, muda tudo? Como... Muda, eles estão com a rotina totalmente... Quer dizer... O ucraniano ele é muito engraçado porque ele é extremamente organizado, assim, né? É uma coisa fora do comum. Então, assim, e eles são muito resilientes, né? Então, veio a guerra, expulsaram, tiraram ali, né, das principais cidades, ainda tem uma boa parte do território ocupado, né? Mas ali na capital, Kharkiv, Lviv, a vida voltou ao normal. Então, a vida dele segue. A vida do povo segue. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar todo dia, ele vai para a universidade todo dia, ele vai para a escola todo dia, ele faz festa no fim de semana, as pessoas casam. Caraca. Eles tentam levar a vida mais... Aí, de repente, tem sirene. Aí se esconde todo mundo, tem um bombardeio. Ok, passou o bombardeio, ficaram sem luz, 2, 3 dias, segue.
E aí, tanto que a gente fez campanha aqui para mandar grana para comprar carregadores de bateria e coisa assim, né, para facilitar. Porque a falta de luz é principal. Mas o povo ucraniano está seguindo a vida. Eles seguem da maneira que dá, mas eles seguem. Mas segue, não... Na área ocupada a gente não tem muita informação, mas na área que não está ocupada pela Rússia, a vida dos ucranianos tem seguido dentro da maior normalidade que eles podem. E ali na Zacarpáttia, quando eu cheguei especificamente, que ela disse que você está seguro, ela disse, inclusive, você vai esquecer, você nem vai perceber que você está na Ucrânia, que é um país em guerra. Exceto pelo fato de que, por exemplo, você vê, ainda tem barricadas logo no início da invasão, né? Todo mundo ficou com barricadas nos prédios públicos, tudo. E pelo fato de que ela disse, ela mesma, a Natália, que foi quem me recebeu, ela disse assim, a gente esquece que a gente está em guerra, a gente só lembra que a gente está em guerra quando sai um ônibus com meninos jovens daqui e quando volta outros com soldados que morreram na batalha. Nossa, eu ia perguntar assim. E aí ela disse, se você reparar nos cemitérios, todas as covas que tem uma bandeira da Ucrânia são de soldados que caíram na batalha. E quando você passa nos cemitérios, os cemitérios estão lotados de bandeira da Ucrânia. Então, quando ela falou isso, aquilo me deu uma pegada, né? Você fica meio tipo... Mas eles tentam levar a vida normal, assim. Então, a gente está tendo uma vida normal, mas a gente é constantemente relembrado que nós somos um país em guerra, justamente por causa dos jovens que vão e dos corpos que voltam. Nossa, e isso é muito... E esse movimento, ele é um movimento de chamada? Vamos para a guerra, venha, alguma coisa nesse... Tem alguma idade? Ou é algo mais assim, não, você vai lá e... Assim como no Brasil o alistamento na Ucrânia é obrigatório, de modo que os homens maiores de 18 estão sujeitos, eles não podem ainda sair do país sem autorização do governo nesse momento. Não pode sair. Não pode sair do país se não tiver autorização do governo. O governo abre, claro, exceções. Qualquer homem acima de 18. Qualquer homem acima de 18 e até, claro, aí condições, limite de idade. E aí, claro, há exceções a depender da profissão que você exerce, estudantes, então tem liberação para sair os que estavam estudando fora da Ucrânia, os que vão estudar fora da Ucrânia. Então tem as exceções, mas assim, grosso modo, eles não podem sair da Ucrânia, os homens maiores de 18 podem ser convocados. Mas o governo ucraniano faz todo o serviço também de... não vai convocar alguém, não vai chamar, né, alguém que tem aquele emprego específico, então vai fazendo de acordo com a necessidade. Mas, e o ucraniano ele tem um histórico de batalha pela própria nação, de modo que boa parte dos ucranianos que vão para o fronte vão voluntariamente. Então, eles querem ir lutar pelo país fazer deles. Defesa mesmo. Já por essa questão de histórias familiares contadas, né, é algo que, ao mesmo tempo... em termos de base familiar, é um trauma, né? Sim, e eles precisam, assim, eu vejo muito isso acontecendo. Porque a relação do povo ucraniano com os russos, sempre, nos últimos tempos, principalmente por causa da União Soviética, ou seja, tinha muita gente que... o pai era russo, a mãe era ucraniana, ou seja, sempre teve uma relação ok. Há uma questão de que a Ucrânia politicamente tinha interesse em se aproximar da União Europeia por questões econômicas, financeiras, eles viam, a juventude queria... Mas não havia um ódio dentro do país, Ucrânia, da população em relação aos russos. Né? Isso não havia. Agora, no pós-guerra, eles criaram... E com razão, porque teu país, a tua cidade é bombardeada diuturnamente. Você não vai dormir uma noite sossegada, porque você não sabe se o teu prédio vai levar uma bomba ou não, um míssil ou não. Quer dizer, você olha todos. Se você olhar, por exemplo, seguir no Twitter, por exemplo, que é um lugar que a gente tem informação constante, você vai ver bombardeios diários praticamente lá. Ou seja, não existe possibilidade de você ter qualquer amor, você nutrir qualquer amor por um isso país. Vai ser um trauma agora exatamente. Eterno, né? Ou seja, se havia algum sentimento de alguma relação fraterna entre ucranianos e russos, ela acabou, não existe mais. E se tem um envolvimento, por exemplo, a avó é russa ou avô ou tio, e o tio é pró e vai junto, e o sobrinho, sei lá, afilhado, neto, é pró-Ucrânia, e aí, por exemplo, eles vão para o front. Existe casos assim? Não, em território ucraniano, inclusive as famílias de origem russa, elas não querem ouvir falar da Rússia. Entendi. Isso é uma coisa muito interessante. Quem está dentro da Ucrânia está mesmo aqueles de origem... Exato, eles se estão tornou, ligados... né? Se tornou justamente porque continua o fato de que mas não é possível. Como é que você vai... Às vezes eu ouço as pessoas, mas não chegam num acordo. Como é que você vai negociar com um vizinho que manda míssil para tua cabeça todo dia, gente?
É muito difícil essa negociação. É muito difícil. É muito difícil fazer o próprio povo ucraniano aceitar uma negociação, uma trégua. Acho que a partir do momento que você também está dentro do país, você se torna pátrio, né? Exato. Assim, você vai defender o que é teu, porque você está ali. Você Não tem como. E aí, por exemplo, você vê aí qual é a garantia que a Rússia vai me dar de que, ok, é isso. Então eu vou ceder essa parte do território para vocês e vocês vão me deixar em paz? Não tem como confiar neles. A população não confia. Então isso é muito importante do brasileiro entender essa situação. Que é mais do que uma questão de direita, esquerda. É porque eu desafio um brasileiro a colocar o Putin na direita ou na esquerda, porque aquele ser é um ser tenebroso, a gente não consegue nem entender. Quer dizer, você não consegue, mas ainda assim você fica naquela. Quer dizer, o Putin, ele tem na área dos costumes, ele dá uma olhadinha para a direita, porque é conveniente para ele. Na área da economia, ele dá uma olhadinha para a esquerda, porque é conveniente para ele. E aqui no Brasil, a gente fica ouvindo a direita e a esquerda defendendo o Putin, sabe, gente? E o próprio Zelensky, quer dizer, nem o Zelensky você pode enquadrar como um político de direita, se você olhar para ele. Enfim, mas há essa discussão que na Ucrânia, por exemplo, ninguém está discutindo direita e esquerda nesse momento. Não há essa discussão lá. Quer dizer, lá não tem, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba caindo nessa de direita e esquerda. E complica daí a visão do brasileiro em relação ao conflito. Não deveria nem ter uma opinião sobre isso, né? A gente não está inserido no contexto, não estamos passando por isso. O Brasil, inclusive, ele tem um histórico ótimo de nunca ter guerras, né? Exatamente. Então, que autonomia, que poder nós temos para falar sobre guerra em qualquer formato, né? E como você mesmo falou, direita e esquerda aqui é uma questão, é uma coisa. E o brasileiro também não sabe diferenciar direita e esquerda no Brasil, então nem lá. Então é muito complexo, é uma questão muito complexa para análise de Facebook, por exemplo. Exato, eu já prefiro pensar no seguinte, tem alguém matando pessoas. Não me parece certo já. Já ali. Então, o que está acontecendo, né? Vamos deixar os estudiosos questionarem ou comentarem, mas... E, Andrei, essa questão do Putin estar invadindo, né? Já vem há quantos anos? Já uns faz mais, ele começou com a Crimeia faz mais de 10 anos, que abocanhou a Crimeia, e desde o início da guerra em 2022, mais um pedaço do território da Ucrânia. Então, vão para 3 anos, completaram agora 1000 dias, né? Eles fizeram a lembrança dos 1000 dias da invasão. Mas já vem caçando isso. E você vê, assim... A visão que eu tinha antes da gente começar e a visão de agora, o cenário para uma resolução é muito difícil. É muito difícil. Eu não vejo a curto prazo. Eu gosto, como descendente ucraniano, eu gosto de acreditar, né? Mas uma análise da situação, eu não vejo uma possibilidade de acordo tão cedo. Talvez isso aconteça pelo fato de que a população também cansa... Né, em algum momento, questões econômicas, vai depender de apoio internacional, o que vai acontecer. Então, a gente tem mudanças no cenário político mundial nos próximos meses acontecendo, isso tudo vai influenciar. Mas, a depender da população, eu não vejo a maioria ainda não. Nas pesquisas aparece que não, eles não querem dar o braço a torcer. Mas eu vejo se eu fosse apostar num cenário, num quase congelamento do conflito, das coisas como estão, uma trégua, e sem definir exatamente a quem pertence aquele território, mas uma trégua eu acho possível, mas uma resolução definitiva eu acho muito difícil. Né? Até porque, pensa, até esses dias a gente estava comentando, né, sobre se um dia, sei lá, algum país invadisse o Brasil, a simbologia da população se unir pode ser um exército muito grande, é muito difícil. Ou vai ter que acabar com todo mundo, destruir todo mundo, e isso talvez provavelmente ele não quer, porque você vai começar como lá? Porque o povo se uniu, o povo que está em casa, então assim, todo mundo vai para a rua e o exército vai sentir isso, vai ver o exército, né, no caso da Rússia. Porque é muito difícil você combater no outro país. Depende muito do apoio dos países, o quanto a Europa está interessada nisso, porque a Europa tem interesses, por certo, obviamente tem interesses. Muito, né? Está bem no pé. A gente não pode olhar para a guerra, não posso olhar para essa guerra também e dizer não há interesses internacionais. Porque é claro que há interesses, tanto dos Estados Unidos quanto de Europa, quanto de Rússia, né? Há interesse, sempre há interesse. Mas olhando para o povo ucraniano, é isso que eu vejo, né? A vontade deles, do povo ucraniano, é não entregar território, já morreu muita gente para eles entregarem facilmente, é integrar a União Europeia principalmente, futuramente, é ser mais ligado, e não depender mais da Rússia, não ser
Não tem nada de fantoche vínculo, da exatamente. Rússia. Politicamente falando, eles não têm interesse algum. E a população, pelo que eu vejo, não tem interesse algum de manter qualquer tipo de laço com os russos. Principalmente porque você percebe que há uma revolta dos ucranianos em relação ao próprio povo russo, do tipo, vocês não vão fazer nada em relação a isso? Ele está matando a gente e vocês estão achando legal? Porque aí as pessoas vão dizer, mas na Rússia eles são reprimidos. De fato, eu entendo, eu acho que são. Mas a diáspora da Rússia não está se manifestando também a favor da Ucrânia. Ou seja, os russos, de modo geral, estão a favor do Putin, do que o Putin tem fazendo. Então há uma revolta da população ucraniana em relação a Com a isso. população. Nossa, Muito gente, interessante. Entrar nesse a guerra esse mundo diferente, né, da nossa realidade Sim. aqui, é muito diferente. E das outras viagens que você fez, né, para outros países, o que você, comparando, né, Brasil, comparando a própria Ucrânia, o que você achou mais interessante ou curioso, né, da Europa? Eu acho que são sempre choques culturais, né? Toda viagem ela vai trazer alguns choques culturais, assim. O primeiro de tudo é que não tem lugar para a gente se alimentar melhor do que o Brasil. Fato, não tem para bater, não bate. A Itália chega ali, porque come-se muito bem na Itália. A comida italiana é fantástica, a cozinha italiana é sensacional, eles são muito bons. Mas tá ali, né? E daí eu falo, mas é que a do Brasil é melhor, porque a do Brasil, inclusive, engloba a italiana, né? A gente tem aquela puxadinha no dia a dia, né? A gente tem aquela influência italiana grande no Brasil, então a gente puxa, mas come-se muito bem. Mas eu acho que em tudo, assim, o calor, né, brasileiro é uma coisa, a gente é muito acostumado com esse calor brasileiro e tudo bem, a gente é de Curitiba, né? Que o pessoal não é tão, mas ainda assim quando você chega lá dá aquela chocada, né? Alguns mais, outros menos. Os países latinos europeus, né? A Itália, quer dizer, Itália e França, né? Eu já estive nos nossos países latinos, mas eles tendem a ser mais calorosos, né? Mais um pouquinho mais parecido com a gente, assim. E aí em outros menos. Eu fiquei muito surpreso, por exemplo, dentro das viagens. Por exemplo, eu ouvia muito dizer que na Áustria o povo é muito fechado. E a minha opinião é totalmente diferente dessa. Pelo contrário, eu fui extremamente bem tratado na Áustria. O povo extremamente comunicativo, educados, fascinados. As 2 vezes que eu fui para Viena e agora que eu estava no Tirol, assim, dos melhores países que eu visitei. Para a Noruega, a mesma coisa. A gente cria aquela ideia, né, do nórdico fechado. Pelo contrário, pessoas extremamente educadas, cordiais, atenciosas com você em resolver seus problemas como turista. Em outros países não é exatamente assim, né? Na Alemanha eu fiquei um pouco... Assim, eu sabia que o alemão é mais fechado, mas eu não imaginava que era tão fechado. Mas você é eu curitibano. fiquei assim, Como olha assim? que eu sou curitibano, né? Enfim, algumas experiências. Eu morei 2 anos no Canadá, né? O canadense, eu acho muito engraçado do canadense, porque eles são extremamente educados, né? Isso é motivo de piada, inclusive, pelos americanos, né? Pelos vizinhos estadunidenses deles. Ali, por causa da educação. Tudo é... May I, should I, sorry, please, o tempo inteiro, né? Para tudo, assim, ele vai pedir um favor, eles são extremamente polidos o tempo inteiro. E chegar num ponto que é até um pouco cansativo, porque você tá ali, às vezes eu disse assim, eu não vou dizer, aqui eu vou olhar para você, me empresta a caneta aqui. E tá tudo certo. Não, lá por favor, eu não quero te incomodar, você poderia, por gentileza. Olha, por favor, me desculpe por estar te incomodando nesse momento, você emprestaria essa caneta. Nossa. Então é muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu brincava assim, que eles pareciam robozinhos, né? Porque eles são educados para fazer isso, ensinados a fazer isso, e são ótimos nisso. Mas é isso, não vai além disso. Então... E pra gente que vem do Brasil... Não, é Conhece no terrível, primeiro né? A gente no primeiro dia, eu aqui eu já sei quantos filhos você tem, o que você faz na vida, a gente se conhece faz 2 horas. E lá eu passei os 2 anos trabalhando com gente que eu não sei se era casado, se era solteiro. Então, isso tudo, sempre que eu viajo para fora do Brasil, principalmente para a Europa, ou enquanto morei no Canadá, é uma coisa que pega, mas ao mesmo tempo, por exemplo, isso não é uma crítica ao modo deles, são jeitos diferentes, né? Eu lembro no Canadá, por exemplo, que eu estava estudando lá, eu não lembro qual era a matéria que eu estava fazendo, mas a gente estava discutindo justamente diferenças culturais,
E tinha uma menina que era do Alasca, que fazia a matéria também. E aí, a gente discutindo, eu disse, olha, gente, eu sinto falta, assim, para mim é um choque cultural muito grande, a falta de toque aqui entre vocês. Porque eu vejo... eu falei assim, para mim é muito estranho como brasileiro. Porque você não vê as pessoas se abraçarem, você não vê... Muito você vê um casal casado de mão dada. Tipo, você não vê as pessoas se beijarem, nem casais casados se beijam. As pessoas não se abraçam. E a gente sabe como é no Brasil, né? Aí daí eu falei, eu comentei, né? Eu disse, olha, pra mim é muito estranho, porque no Brasil todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se encosta. E daí a menina da Alasca olhou pra mim e disse assim, é que a gente não tem necessidade de demonstrar o nosso sentimento a todo tempo pra toda a sociedade. Nossa! Eu disse, não foi uma crítica. Pegou, eu disse, não é uma crítica, tá tudo certo. Vocês, do jeito de vocês, eu tô dizendo que pra mim, como brasileiro, falta, né? assim como se você for pro Brasil, provavelmente você vai achar estranho, né? Mas há vários aspectos, eu acho sempre muito curioso a ideia que se faz do Brasil, aquela ideia do gringo que só conhece o Rio de Janeiro, o samba, o futebol, o carnaval, e é uma verdade. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu sempre olho para quando alguém diz isso, porque o gringo acha que o Brasil é só isso. Eu disse, tá, e o que é que você sabe do gringo? Sim, é a mesma coisa. Qual é a capital do Canadá? Qual é a capital da Polônia? É sempre a mesma forma, né? Você olha pra fora da mesma forma que eles olham o estereótipo deles em deles, alguns momentos, né? Ou no esporte, ou na cultura. Exatamente. Eu lembro na época do Canadá também, alguém dizia, você não tem cara de brasileiro, você tem cara de canadense. Eu disse, tá, e você também não tem cara de canadense porque você não tem a barba ruiva. Então você não tem a cara. Você que é canadense, tá me dizendo que é canadense, pra mim você também não tem, porque são estereótipos criados no mundo inteiro, né? Então é dessas aventuras Você sofreu algum tipo de preconceito, algum bullying, assim, relacionado ao fato de ser brasileiro? Bom, você falava o idioma, né, de qualquer forma. Eu nunca tive grandes problemas, assim, em relação a isso, assim, né? Há uma ideia que eu sempre brinco que eu amo o Zé Carioca da Disney, mas o Zé Carioca levou essa imagem do brasileiro preguiçoso, né? Boa vida, atrasado. Então, assim, eu ouvi algumas vezes já na vida, porque a gente acaba atrasando como bom brasileiro. Tipo, quando você atrasa um pouco, a primeira coisa que eles culpam é o fato de você ser brasileiro. E isso não só no Canadá, na Ucrânia, em outros países da Europa, eu já sofri do brasileiro, né? Então, essa ideia, o brasileiro atrasado. E o fato é que, infelizmente, nós estamos sempre atrasados, né? Então, a gente não pode nem querer se defender muito, porque a gente sempre tá uns minutinhos, assim, né? Sim. Não, até aqui, aqui um dos pontos que as pessoas comentam, fala assim, você quer convidar um brasileiro para um aniversário? Fala que é às 2 para ele chegar às 3. Exato. E isso a gente ri e fala que é verdade. Então, a gente sabe que faz é tão isso. normal, às vezes você vai a um jantar, é às 8, você não chega às 8. Chega 8h30. Isso virou uma Ou coisa. Ou você chega bem antes para ajudar, né? 7h30, para ajudar, mas não, é assim. Mesmo. Mas isso, o fato de que, o meu nome, como vocês falaram no começo, ele não ajuda nem um pouco a me identificar com. E é muito engraçado, porque eu sou extremamente brasileiro no gosto, né? Pela comida, eu amo música brasileira, cultura brasileira. Eu sou um brasileiro, eu sou fascinado por esse país, assim. Mas o meu nome não ajuda na identificação como ucraniano e de acordo com o estereótipo criado lá fora, a minha aparência física também não ajuda para isso, né? Então a confusão das pessoas achando que eu não sou brasileiro é muito grande. Teve uma vez, quando eu fui para a Noruega, eu fui fazer um curso também. E aí eu cheguei lá e encontrei os outros estudantes e a gente foi no mercado fazer compras, né? E aí eu tava com uma menina que ela era alemã, mas ela morava na Suécia. Logo, ela falava mais ou menos norueguês também, os idiomas são muito semelhantes. E aí a gente no mercado, e a gente não conseguia achar massa de tomate. E ela olhou para um senhor e perguntou, em norueguês, sueco, não sei, não entendo nenhum dos idiomas, aonde que ficava. E ele disse, fica na outra gôndola lá. E ela virou para mim e falou em inglês comigo. E eu respondi para ela em inglês. E o senhorzinho em norueguês olhou para ela e condenou ela. Disse, por que vocês estão falando em inglês e não em norueguês? Porque vocês são noruegueses. Porque vocês são noruegueses. Caso, né? E daí eu olhei e ela disse, ele está querendo saber por que você não está falando norueguês. Eu olhei para ele e disse, porque eu sou brasileiro, meu senhor. Eu não falo norueguês. Mas aqui ele viu ela falando em norueguês, ele imaginou que fôssemos. E eles têm uma questão, como a Noruega tem recebido muitos imigrantes, e norueguês é uma língua bem difícil, então o inglês tem tomado conta, programas de televisão, tudo.
E a população local tem muito medo, porque a juventude é mais fácil também falar inglês. Claro, perdeu o Eles têm idioma, muito medo de perder o idioma. Então depois eu compreendi, né? Mas ele ficou bravo que a gente não estava falando. Meu senhor, eu não sei dizer nem bom dia em norueguês. Eu não sei nem por onde começar o norueguês. Gente do céu. Muito legal. É o estereótipo, né? Não adianta. O estereótipo, é o estereótipo. Porque a gente cria deles e eles criam da gente, né? E aí a gente... E acontece esse tipo de coisa. Não tem cara de brasileiro. E, Não você- tem, o brasileiro Não tem tem cara de cara. brasileiro. Qual é a cara do brasileiro? e até o que ele trouxe, o Hélio, não é Hélio, não me lembro o nome dele agora, só o apelido, ele é de Bangladesh. Ele trouxe até, ele é do consulado. E ele também disse que quando ele foi para lá, foi algo muito engraçado, porque ele também é loiro, tá, olho azul. E ele fala, quando fala, não, você não é brasileiro. Não sou. Daí ele falou, olha, o brasileiro, o passaporte brasileiro é um dos piores que tem, porque ele não tem um biotipo. Então pode ter japonês, tem loiro, tem moreno, tem de tudo. Todo. E quando alguém quer usar um passaporte falso, É muito fácil. ele usa o brasileiro porque não tem um biotipo. Porque não tem um biotipo, é isso que eu falei. Eu já não tenho, é isso que eu falo. Ah, você não tem cara de brasileiro. Qual é a cara do Não tem. brasileiro? O brasileiro da onde? Qual é esse brasileiro que você imagina uma cara para ele, né? E a gente cria, por exemplo, e o contrário é verdade, né? A gente cria estereótipos. Por você falar, um canadense, você vai imaginar o cara loiro, de barba, loiro, eventualmente como o lenhador, né? Com a sua camisa. Já com machado. Já com machado, então eventualmente você vai imaginar esse estereótipo. Ele tem E isso está muito atrelado ao que traz para a gente, né, na infância, na nossa cultura, ali onde a gente é criado. Né? É, o que a gente vê, o Muito que a gente incrível. tem Mas acesso. é o acesso que o você tem. acesso que você Hoje tem. é óbvio que nós temos muito mais acesso, mas pensando em criação, né, desde criança é o que você assistia. É, o que a gente vê nos filmes, na exatamente. TV. Eu Muito acho, tem aquele meme muito engraçado, né? Que eles põem assim, totalmente uma imagem, uma paisagem perdida, daí completamente branco, Nevado, Polônia, daí completamente amarelo, México, né? É a mesma paisagem, mas é que é assim que os filmes vendem pra Exatamente. gente. E a Amanda, a gente teve uma entrevistada que é de Angola. E ela comentou que lá eles já têm um consumo muito grande de produtos brasileiros, de mídias brasileiras. Mas ainda assim, o que eles assistem basicamente é novela. Então eles têm uma ideia de brasileiro ali no que eles Ali estão vendo naquele em novela. núcleo de Então, novela naquilo que pega o ali. Rio de Janeiro. Exatamente. Então vai É. pegar o quê? Não vai pegar coisas extras, né? Então, assim, olha, brasileiros são assim. Brasileiros falam dessa forma, brasileiros agem, né? Enfim, que é o modelo. E até hoje tem uma discussão muito ampla aí da questão da seleção brasileira, que o povo se afastou depois das últimas Copas, tem questões políticas, tem várias questões envolvidas, né? Mas todo brasileiro que vai para fora vai com a camiseta do Brasil. Vai. Porque é algo incrível. A pessoa olha para você, vem conversar, vem Identifica, perguntar. né? É um negócio absurdo que o futebol representa fora. É, e incrível. eu adoro nas viagens, eu acho muito, porque brasileiro é um povo é sensacional, né? Porque você faz amizade com outro brasileiro ali. Não, quer dizer, é negócio é na hora, você conversa com a pessoa, e isso aconteceu várias vezes em viagem. A gente sempre se dirige ao outro em inglês, porque você não sabe, né? Então, você Sim. fala o mínimo para tirar uma foto, e aí logo em seguida pessoa se é percebe muito- brasileira. E daí, quando se percebe brasileiro, você já quer saber, mas de onde que você é? Ah, que você legal, tá eu tenho fazendo? primo que mora lá, eu tenho Ah. não sei quem, minha namorada é de lá, meu Você namorado já foi é daqui. visitar tal lugar? Já Você já foi. começa a dar dica. Não precisa muito pro brasileiro, Sim, né? Isso eu exato. acho fantástico nas viagens. E falando já dessa característica brasileira, né, falando que a gente leva dos biotipos, né, futebol, Rio de Janeiro, samba, que são características. Claro que com o tempo isso vai se transformando, né? Sim. Mas a parte europeia, enfim, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas vamos falar um pouquinho da Europa. Essa parte de quente e frio, você acha que está atrelado ao tempo? Porque o período de inverno no hemisfério é maior e aqui é menor? Eu acho que pessoas que vivem em lugares quentes são mais felizes, né? Para mim isso é muito claro, assim. E se você olhar... Porque é muito tempo de inverno no Porque Canadá. não tem como você ser... Eu olhava no Canadá, eu morei em Edmonton, no Canadá, que é na província de Alberta, é a capital, uma das capitais de províncias mais frias que existe, fica nas estepes canadenses, nos campos canadenses. E a gente não tem possibilidade de ser feliz lá.
Entende? Trancado assim, dentro de casa com neve. São 6 meses de É muita inverno coisa. rigoroso. Você não sai de casa Você, praticamente. você congela quando você sai de casa. E aí você acorda e tem aquele tanto de neve, aquele frio. Então, você não vê o sol. Tipo, Isso vai deixando a pessoa mais... A impressão que eu tinha é que era sempre 6 horas da tarde lá, porque o sol lá ficava o dia inteiro na mesma posição que a gente tem o sol aqui, às 6 da tarde, que é no horizonte. Então aquele sol estava ali o tempo inteiro, sabe? E aí você olha aquela paisagem branca e cinza, aí eles tentam, né? Por exemplo, lá em Edmonton eu lembro que tinha, tipo, os prédios tinham que ser espelhados para refletir o mínimo de sol. As casas tinham que seguir um padrão de cores, porque você não pode ter a casa cinza ou branca, ela tem que ser mais colorida, que é justamente para dar um ânimo para as pessoas. E o sol faz falta. Então, para mim... E se você olhar, por exemplo, na Europa, os países do Mediterrâneo, os povos do Mediterrâneo, eles são mais parecidos com a gente do que os povos mais ao norte da Europa. Então, assim, eu tenho para mim, da minha experiência pessoal, que o calor deixa as pessoas mais felizes. O sol deixa as pessoas mais felizes. Que gostoso acordar de manhã, né? Sim, você pode ter o dia que for, a correria que for. O próprio fato da liberdade que o tempo quente te proporciona. Porque, por exemplo, você abre a porta, você sai, você anda, você tá na rua, você tem um vento, né? Mas agora num local com neve, você tem restrições de andar, você tem restrições de local, de frio, de tudo. Então, assim, ele te restringe de certa forma, te deixa mais... Que vai te deixar... mais fechado, mais mal-humorado, talvez, né? Mas... eu acho que o sol em si você tem menos conexão com pessoas. Sim, Isso. você se encontra menos, sai menos. Própria, quando a gente olha para analisando a comunidade ucraniana, né, muito interessante se comparar daqui. O Canadá é a maior diáspora. Mas os imigrantes, quando foram para lá, eles foram para as pradarias e aí eles distribuíram aquelas terras enormes e o vizinho mais próximo ficava aproximadamente 10 quilômetros deles. Então, você colocou eles todos os ucranianos na mesma região, mas para chegar de um vizinho no outro, 10 quilômetros. Então, o desenvolvimento da comunidade ucraniana lá se deu de um jeito. Aqui no Brasil, não. Aqui, os ucranianos ficaram nas colônias, de 1 em 1 quilômetro tinha uma casinha, uma propriedade rural. Então, o desenvolvimento da comunidade aqui foi diferente. O modo como eles agem hoje é diferente. Eu acho que tudo isso tá envolvido, né? O clima influencia na alegria. Tinha um vizinho de um tio meu... se mudou para o prédio do meu tio, eu não lembro exatamente, acho que era carioca, mas ele veio para Curitiba visitar e se encantou por Curitiba, porque Curitiba tem aquela paixãozinha que a gente desenvolve, ele achou fantástico. Ele quer morar em Curitiba, é linda, cidade organizada, tudo sossegado. Veio para cá e não aguentou o inverno. Ele veio para o primeiro daí, então deu um ano que ele estava aqui, ele já estava mudando. Aí meu tio perguntou para ele, mas já vai? Não dá, né, gente? Pô, no Rio eu acordo 5 horas da manhã, eu vou correr na orla. Nossa, é muita diferença. Eu volto para minha casa, eu ainda tenho um dia inteiro pela frente, eu acordo disposto, sol na minha cara, aquela coisa linda. Porque como é que eu vou acordar às 5 horas da manhã aqui em julho para correr na Barigui, para derreter gelo com as capivaras, né? Não tem. Então, eu acho que tudo isso muda um pouco o espírito da gente. Sim. E daí tá o curitibano até se encaixa aí nessa visão mesmo, porque muitas pessoas falam do curitibano ser um pouco mais frio, justamente pela questão do tempo. Eu acho que a falta de sol influencia muito na vida. Faz sentido. Muito legal. E André, a gente já vai caminhando aí para o nosso final, né? Mas a gente sempre tem aqui uma pergunta que a gente fala, porque é um novo mundo, é a nova era, e a gente tem que estar antenado a isso, inclusive, né, nas próprias situação da Ucrânia, da guerra em si. A tecnologia cada vez mais vem sendo usada em todos os âmbitos, né? Temos aí já robôs fazendo atividades, então a gente não sabe daqui 5, 10 anos como que vai estar. A gente tem uma visão, mas tudo está indo muito rápido, né? A evolução. Principalmente pós-pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe a tecnologia de um modo avassalador. E hoje, né? Como que é a tua relação sua com a sua família com as redes sociais? Tem o próprio Twitter, eu acho que foi você que comentou do TikTok, né? Então, assim, é tanta informação, é tanto ruído, né? Como que você hoje
tem a sua correlação do dia a dia? Acordar, como que é a tua relação com as redes sociais e tal? Bom, eu sou um millennial típico, né? Eu sou o próprio millennial que veio justamente se desenvolveu com o próprio desenvolvimento da internet e das redes sociais, né? Passei por todas elas, a sequência desde Orkut, o ICQ, MSN. Porque você viveu tudo. A gente viveu o não internet... E o internet, então, né? O mundo pré e pós, assim, né? Então, o meu irmão sempre foi muito antenado, assim, né? Minha mãe achava muito importante, ele também. Então, meu irmão, tipo, nem existia internet, ele ia para a cidade vizinha fazer curso de informática. Então, já teve computador lá em casa muito cedo. Eu acessei esses bens muito cedo. E aí, a minha relação com as redes veio junto, né? Eu já fui mais viciado nelas, eu já utilizei mais, acho que eu peguei muito, assim, o crescimento do Orkut, do Facebook, aquele boom, né, aquela novidade, todo mundo se conectando e coisa, hoje eu já dei uma aliviada, né. Eu ainda uso muito o Facebook, ele se mostra uma ferramenta para mim muito interessante, principalmente com contato em grupos, né, então principalmente quando o assunto é Ucrânia, folclore ucraniano, contato lá com ucranianos de lá, o Facebook... Ele traz essas ferramentas, mas é basicamente restrito a isso, a minha utilização do Facebook. Eu não navego, não tenho mais nada no meu perfil, ele está quase abolido. Ele existe porque eu uso os grupos. No Instagram, o Instagram eu utilizo mais, né? Porque é esse álbum de foto, eu sou ator também, então isso ajuda também na própria divulgação do trabalho da sociedade, do folclore. Quer dizer, o meu lado artístico, o Instagram acaba ajudando bastante, né? E uso muito o antigo Twitter, o X, né? X, por conta das notícias. É onde eu consumo, hoje é onde eu consumo notícia principalmente. Então ali eu seleciono as notícias que eu quero e vou lendo as que me interessam mais. Mas é porque é a notícia na palma da mão, efetivamente. Então, e muito rápido, né? Muito rápido, aconteceu, já está lá. É o que eu uso. O TikTok eu parei, eu parei no TikTok, né? Quando chegou o TikTok, eu disse, gente, não tem, o meu HD não comporta mais uma rede social, eu não consigo. Eu sei como funciona, tenho uma ideia de como funciona, vejo dos amigos, alguma coisa, né? Mas é difícil acompanhar, mas é muita coisa. E sempre com uma parcimônia, assim, né? Com cuidado de se acompanhar as redes, porque eu acho que as pessoas perderam muito em vários sentidos, né? Por exemplo, quando a gente fala do Instagram, eu falei que é um bom portfólio para mim, né? Mostrar o portfólio. Ao mesmo tempo é um perigo, porque você pode se comparar com várias outras pessoas em vários outros sentidos. Então, você vai comparar a tua vida com a vida daquele que está... Porque a vida do outro está melhor, a aparência do outro está melhor, o sucesso do outro está maior, então aí sim... E é só o que aparece. E é o que aparece, né? É uma construção de imagem sempre é o pior, né? Constante. Você se compara e você se expõe também. Exatamente. Né? Você fica ali exposto o tempo crítica, todo, né? a crítica. A tua cara tapa. Eu há muitos anos eu já abandonei. Eu não, por exemplo, no Facebook, que é uma meio terra de ninguém, eu não respondo mais nada, não respondo um comentário. Eu fui já há anos, porque eu não alimento mais. Em lugar nenhum. Eu, por exemplo, não abro não leio os comentários e não respondo, a não ser que seja uma coisa, meu Deus, que legal que você fez, como é que é o nome disso, sei lá, uma pergunta, uma dúvida genuína. Mas é assim, esse cuidado nas redes eu uso muito, mas sempre com muito cuidado em relação ao que você vai consumir, de que maneira que você vai consumir. E assim, os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo têm mostrado que a maior parte das pessoas não sabe consumir o que está nas redes. A gente não é preparado, eu acho, para usar isso. São preparados. O ser humano é limitado a esse ponto. É muita informação. Eu acho que é muita informação. Talvez o acesso tardio a esse tipo de coisa. Com essa geração, eu não sei. Porque se você pegar a geração que veio depois, né? Depois da Y, você já está ligado à tecnologia. Pois é. Tem crianças, adolescentes de 12 anos com depressão profunda. Sim, coisas que na nossa época não era inimaginável. A gente com 13 anos ter uma depressão. A gente tem casos de alunos, inclusive, com e pode ser o tempo de tela, né? A gente fica muito tempo presa. Eu confesso tudo que eu sou você vê, tudo que você consome, e daí, novamente, né, a comparação. Mas eu tô tentando fazer isso e eu não consigo chegar onde aquela pessoa tá. Sempre aquela história, né? E as facilidades, isso pode né, te trazer que a nossa muita... geração não teve e quer passar para a próxima. Exato. Eu sempre comento, não dá para dar com muita facilidade, porque a gente sempre teve dificuldade, não tinha todos os brinquedos, tinha que ter, até o Luciano Huck fala um negócio incrível, tem que ter tempo ocioso. Sim, tem que deixar a criança sem celular, não,
Pega um Vai, pau vai, aí, vai inventar pega alguma esse coisa. volta, faça Inventa alguma coisa. Tá no carro, eu quero um celular, eu quero... Não, Olha a paisagem, olha, escreve o teu diário de bordo. olhando nada, porque Exato. você precisa disso. Mas a gente pro teu, tá... né? E é muito difícil, porque nós estamos ficando Sim, nessa, Mick, né? se a gente não tem Esse corte, a eu gente, fico quando no vê, tá celular. envolvido. Eu fico com o celular o tempo inteiro. Eu sou É. levemente viciadinho no celular, né? Eu não posso falar muito. Mas assim, é um modo que você vai consumir, né? O que você vai consumir, o modo que você vai consumir para adultos, né? Quando a gente fala de a criançada, eu concordo, assim, Não, eu também não acho que não dá. pode Você ter precisa na ter um tempo ocioso, você precisa ter um tempo criativo, né? Eu mesmo, às vezes, por exemplo, eu preciso criar coisa para o teatro, eu preciso criar coisas para o folclore, preciso criar coisas para a sociedade. E o celular, ele tá me atrapalhando. É. Então, é o tempo de eu, tipo, eu vou correr no parque, alguma ideia vai Ele é um vir, consumo da sua vida e até, assim, das tuas habilidades. Porque, às vezes, eu vejo, assim, uma pessoa que é muito focada só em celular, só em computador, ela tem dificuldade de escrever. Sim. Ela não sabe escrever, verdade. pegar uma caneta, Não, assim, não sabe. essa função Não. básica, né? Eu não lembro como é que escreve, eu não lembro em que momento que eu uso Porque a tal gente só coisa. digita, Porque você não dificuldade tem em se relacionar de se também. relacionar, de ter um... eu não vou ligar. Não vou falar com tal pessoa, vou mandar uma mensagem. Isso é tão fácil que se tornou uma forma de bloqueio. A gente Né? acaba Então- restringindo as relações sociais da gente. Então né? é uma rede social para ser sociável, mas a gente tá deixando um pouco. Vai deixando um pouco, né? É Social. facilidade. Muito legal. Andrei, quero te agradecer imensamente, né, a visita aqui ao nosso podcast, né? Realmente uma ilustre presença, toda a tua história, todo o conhecimento sobre a Ucrânia foi enriquecedor, né, muito enriquecedor para todos nós. Me ajudou a esclarecer muitas coisas que eu tinha dúvida, inclusive com coisas que eu nem imaginava, né? Que teria essa correlação da guerra, que vem para a gente muita coisa distorcida, e ter esse conhecimento também da sua história. Faltou tempo para a gente A até gente falar queria mais saber da tua mais história, coisas, mas... né, de como que você entrou na parte do mas teatro. vamos né? perguntar pelo menos se você fosse optar por morar fora Legal. ou existe isso pra você? Eu- Você já eu- viajou, então você eu conhece. já viajei, eu morei 2 anos no Canadá, né? E eu sentia muita falta do Brasil. Então, assim, eu não vou dizer que eu não tenho vontade de. Mas eu penso sempre por um prazo determinado. Então, eu não sei. Um sabático em algum lugar, o dia que eu tiver oportunidade, ou que eu puder trabalhar à distância para passar um ano, principalmente para vivenciar aquelas culturas. Então, por sim. exemplo, eu fico muito. Eu amo a Itália, eu acho a Itália sensacional. A Ucrânia por toda a história, né, minha. Então, são lugares que eu iria para morar por uma temporada. Mas eu acho que, assim, definitivamente deixar o Brasil, Voltaria eu pra não casa. sei. Eu acho que eu sempre voltaria para cá de alguma maneira. Eu não sei se eu definitivamente gostaria de deixar esse país aqui, não. Eu acho ele bom demais. É muito bom, é verdade. Não dá pra Que gente... legal. Muito bom. E se fosse você deixar uma mensagem assim, ou para um professor, para um mestre, para um aluno, para alguém importante para você, que você quiser deixar uma mensagem aqui, fique à vontade. Ou passar um recado. Eu acho que eu diria para todos, viajem muito, tudo que vocês puderem, sempre que puderem, para qualquer lugar, qualquer viagem é legal. Eu não posso ir para fora, tá tudo certo. Vai para Guaratuba, vai para o litoral de Santa Catarina, vai para o interior do Paraná, a gente tem coisas incríveis para visitar, para conhecer. Se movimentar, né? Movimento, se conhece pessoas, conheça gente, conheça lugares. A gente tem lugares incríveis no Brasil, a gente tem lugares incríveis fora. Então, assim, uma recomendação geral, eu sempre dou, eu falo para os meus sobrinhos, eu disse, viagem, vai viajar, aproveita a oportunidade e aproveite em todas as oportunidades que tiverem, todas elas que aparecerem, sempre, é muito interessante. Visitem a Sociedade Ucraniana do Brasil, a gente fica ali no centro de Curitiba, Isso, perfeito. perto do Sesc da esquina, tem as pessoas conhecem o Barbarã, a sociedade funciona ali, né? Como é o nome do documentário na Netflix? O documentário na Netflix é Winter on Fire. Eu recomendo que antes de emitir opinião sobre a guerra na Ucrânia, leia e se informe muito em canais confiáveis e seguros, especialmente de lá. Em caso de dúvidas, podem procurar a Sociedade Ucraniana para a gente ajudar nessas dúvidas. E agradeço muito o convite de vocês. Legal, É muito legal poder maravilhoso. contar um pouco da história da Ucrânia, da história dos ucranianos aqui. Convido todos a seguirem as redes da Sociedade Ucraniana no Instagram, subras.oficial, e do Barvino, que eu participo, barvino.oficial também.
E acho que é isso. Legal, vamos lá, vamos seguir assim. Show. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal, que vem crescendo a cada dia mais. Muito obrigado. E, claro, quem puder curtir ali, bater o sininho, né? Clicar no sininho. Às vezes não faz muita diferença, mas para quem está criando conteúdo, a gente sabe da dificuldade que hoje os conteúdos, vamos dizer assim, de maior acesso não são os nossos conteúdos, são conteúdos diferentes, mais de entretenimento, e aqui a gente quer trazer informação para você, informação relevante, curiosidades e, claro, né, falar um pouquinho das histórias, né, das pessoas e desse nosso mundo, que é algo enriquecedor. Então, curta nosso canal, aciona o sininho que faz muita diferença. Muito obrigado mesmo, muito obrigado, Andrei, por toda essa história, agradeço de coração mesmo. Obrigada. Valeu, galera. Valeu!